Salve, salve, devoto! Estou ao vivo às 6 da manhã para falar de Galo com você, então deixa o like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida, você só tem na Carvisa, não se esqueça, tá? Afinal de contas, protegemos você a nível Brasil, aonde você tiver tem proteção veicular. Desembola, precisou de grana, a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes, o link está na descrição. E detalhe importante, tá? Aqui na Desembola o dinheiro cai na hora. Rap, como é que eu pego a grana da Desembola? Você precisa ter um cartão de crédito com limite. Se você tem um cartão de crédito com limite, pronto. Eu faço o depósito pra você assim, ó, papum, na hora. E você paga parcelado. Tem limite liberado? Tem grana no seu bolso. Saia do atoleiro. Um brinde a você, um brinde a Brúcios, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Uma cerveja simplesmente deliciosa, tá? E ó, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, a cerveja do torcedor alvinegro. Quer tomar uma cerveja gostosa de verdade, mineira como a gente? Você toma Brúcios. Tico Pneus. Aqui na Tico Pneus você compra pneu novo, nacional ou importado com 13% de desconto. Você só encontra nas unidades Lourdes e também na unidade Pampulha. É pneu de qualidade e atendimento de primeira. E a nossa mecânica também você vai ter 13% de desconto. Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Agende agora mesmo a sua consulta no Instituto Céspedes para que você possa entender. Gente, olha isso aqui, cara. Olha aí, velho, não tenho uma entrada a mais. E por quê? Porque sair dessas fotos aí pra cá. 10 anos rejuvenescido, outro nível, outro ser humano, garanto pra você a qualidade do serviço. O link está na descrição. Bora falar de Galo, bora começar nossa resenha, bora começar falando de Brax. E o que ele falou? Ontem o Tanaka nos contou que o Atlético está devendo diversos empresários e que o Atlético está sem moral no mercado. E o Paulo Brax falou que não. Bora escutar o que o Paulo Brax disse. Eu acho que o atleta tá sem moral. Inclusive, conversei com o empresário, vou até falar antes, né? Pra não ficar de protelação aqui. Conversei com o empresário uns dias atrás, perguntando se era realidade. Eu tô olhando pra cá, né? Um investimento. E sobre um jogador com atleta de interesse, ele falou que realmente houve uma sondagem, mas que não foi pra frente, não passou de uma sondagem, e ele me disse que o Atlético devia a ele. Então, assim, não tá fácil não. Mas, bom, vamos ver aqui o que o nosso querido Betinho pergunta e o que o nosso querido Paulo Brax responde. Quando você veio e se apresentou em 24 de janeiro de 2025, você mencionou duas frases que foram importantes. Que o Atlético, primeiro, era bem visto no mercado, e lá fora, você mencionou isso na sua entrevista inicial, e falou que o Atlético não poderia aceitar passivamente perder atletas sendo da base ou do profissional, que o Atlético tinha que estar sempre na frente, na vanguarda foi o termo que você utilizou. A pergunta é, como o Atlético vai equilibrar esses pratos, sendo que o Atlético tem sido repercutido negativamente com relação às respostas dos empresários, agentes, presidentes de clubes, que mandam, e os colegas todos que estão aqui acompanham isso, que dão respostas para a gente de que o Atlético muitas vezes não dá respostas, além de ter o problema de não ter a equalização dos pagamentos, tem dificuldade em dar respostas, deixa o pessoal no vácuo. Obrigado mais uma vez. Betinho, geralmente um ou dois fazem mais barulho do que 20, 30, tá? Eu sei quem são os que reclamam, porque eles fazem um revezamento aqui no clube, cada hora eles reclamam com um. Eu sei quem são e procuram vocês também, e vocês estão no papel correto também de, às vezes, receber essa reclamação. A gente tem feito reuniões com vários empresários, agora no final do ano a gente teve um acerto financeiro com vários empresários, e aí eu não sei se os empresários informam isso a vocês, porque talvez seja mais interessante informar que não recebeu do que recebeu, então no final do ano a gente conseguiu fazer um acerto muito grande. Com clubes, a gente tem atrasos pontuais. Pode falar. Não, queria só te falar, porque são com os empresários que você vai relacionar para trazer atletas. Se eles não são, se essa relação... Mas não necessariamente, sabe, Betinho? Tem muito empresário, cara, tem muito empresário. No meu telefone aqui deve ter mais de 500, cara, então assim, é muita gente. E o relacionamento com empresários é um relacionamento de mercado. E o empresário sabe que se um clube como o Atlético está abrindo a porta para um jogador, ele deixa essa porta aberta para frente também. Os empresários fazem a parte deles, eles precisam ter porta aberta em todos os clubes.
A gente continua com uma imagem positiva dentro do mercado, o Atlético é muito bem visto em termos de estrutura, em termos de camisa. Como eu disse hoje, a gente é 4º no ranking da CBF, 6º no ranking da Conmebol, isso diz por si só. E em relação à sua primeira ponderação, a gente não perdeu nenhum jogador de base esse ano pela porta dos fundos, a gente continua sem ter nenhum tipo de vulnerabilidade. A gente renovou o contrato desses jogadores, todos que estão hoje no G3, dentro do profissional, eles têm um contrato renovado, uma valorização. Isso vai continuar acontecendo. E quando o jogador não consegue performar no profissional, a gente tem feito movimentos externos com ele. Por exemplo, com o Isaac. O Isaac é um jogador que eu participei desse retorno dele de Portugal para cá, que eu gostaria de vê-lo aqui dentro do CT, mas ele não conseguiu uma minutagem que a gente achou que ele teria, nem com o treinador anterior, nem com o atual. E a gente conseguiu fazer uma negociação com o time da primeira divisão da Itália, ficando com 50% dos direitos, e ainda com um percentual de 30% fixado. Então, negócios como esse, como a gente fez com o Matheus também, goleiro, Matheus Mendes, a gente vai continuar fazendo, mas nunca perdendo jogadores pela porta dos fundos. Tá? Esqueci de desmontar. Vamos lá, galera. O mercado de futebol ele é uma coisa de muito de doido. Por que eu costumo falar isso? Porque por mais que, e aí eu venho categoricamente dizer pra vocês, por mais que o Atlético esteja devendo, é tão costumeiro todo mundo dever no Brasil que eles continuam a negociar normalmente. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar aqui a tabela do campeonato, e eu não estou dizendo que é normal, tá, gente? Antes que venha que... Não é isso, não é isso, tá certo? Eu só quero mostrar pra vocês como é que funciona o futebol. Porque o futebol, ele é desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar um por um. Galo, aqui, ó, na tabela. Deve. Botafogo, deve. Atlético Paranaense não deve. Chapecoense, deve. Curitiba, informação que a gente tem que não deve. Flamengo não deve. Então, vamos lá. Olha pra você. Vasco, deve. Cruzeiro, não deve. Bahia não deve. Vitória, deve. Fluminense, pelo que eu sei, não deve. Grêmio deve. Mirassol não deve. Bragantino não deve. Remo deve. Santos deve. São Paulo deve. Corinthians deve. Internacional deve. Palmeiras deve. Vocês viram aqui? Eu falei aqui que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deve, 10 não deve. Só que dos 10 que não deve, são alguns times desses, são times pequenos. Então o que eu tô querendo te mostrar, eu não estou dando aqui, vamos, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer, porque a gente fala A, a pessoa entende B, a pessoa fica pensando assim, B, e não entende o que nós estamos dizendo. O que eu estou dizendo aqui é, se os empresários falam assim, a partir de agora eu não negocio com você, ele não negocia com ninguém. Porque todos os times devem. Todos não, mentira, né? 10 times aqui, 50% estão devendo. Isso que a gente tem notícia. Então, por exemplo, eu não tenho notícia de Curitiba, né? O Cruzeiro eu sei que não deve ninguém, Bahia também não deve ninguém, né? O Palmeiras não deve, Flamengo não deve. E aí nós vamos entrar em alguns outros que a gente tem dúvida se deve, não deve, né? Que eu tenho certeza que não deve é Palmeiras, eu sei que não deve. Bragantino eu sei que não deve, Cruzeiro também, Bahia, né, Flamengo e Atlético Paranaense. Esses 6 eu tenho certeza, o restante nenhuma. Então assim, cara, o que eu tô querendo te mostrar é que se eles pararem de negociar, eles não negociam mais com ninguém. Então, realmente dever atrapalha sim. Obviamente que atrapalha, é muito mais o empresário que prefere pôr o cara, exemplo, num time, vamos pegar aqui o Fluminense, que não deve, que pôr no Atlético, que é mais fácil, pô, o Fluminense não me deve nada, o Atlético me deve eu vou lá no Fluminense. E outras vezes eles usam como barganha, ó, não, tudo bem, eu até negocio com você, mas você tem aquele débito comigo, eu quero que você acerte. Então existe toda essa situação que vai se gerir, mas o Atlético não deixa de contratar por isso, eu acho importante deixar isso claro. Porque senão vira uma coisa, o atleta deixou de contratar. Não, o atleta não deixa de contratar por isso, mas atrapalha, empresários já reclamaram comigo, e é um problema que o atleta tem que resolver. Acho que no final de janeiro esse problema vai estar resolvido com o aporte, né? Uma boa parte que vai entrar. Bora pro próximo tema. Gente, bora passar um áudio aqui pra vocês do Galo falando sobre a questão da Nike, né? Que chegou agora aí, videozinho rápido, áudiozinho rápido. Bora lá escutar que é bem bacana.
Por que chama camisa torcedor? Porque a camisa do time, gente, ela é fabricada no exterior, é um material completamente diferente da camisa do torcedor. Porque se ela for idêntica, ela seria 10 vezes mais cara. É uma camisa muito especial, tá? Mas continuando. Também disponível, inclusive também no aplicativo da Nike e no nike.com.br. E essa camisa torcedor é a tecnologia que a gente já tinha. Tá aí, né, gente, um pedaço, né, se você quer ver completo, você vai lá na Galo TV, que tem todo o detalhe. Tô bacana, né, deixou muita coisa clara pro torcedor, o torcedor tá entendendo aí como é que funciona essa questão da camisa da Nike, como é que é isso, né, enfim, né, acho que eu coloquei Nine, né, que é Nike, pô. Nike. E é bacana, né, a camisa 2 aí. Bom, vamos falar agora sobre as especulações de mercado. Gente, bora falar sobre as especulações de mercado. Kevin Amarro, ele tá na... deixa eu mostrar a camisa 2 aqui pra vocês, parece que vai ser essa aqui, tá? Esse é a camisa 2. Bom, vamos falar sobre Kevin Amarro. Quem é ele? Amaro, né? Uruguai, 21 anos, de Montevidéu, 1,77, lateral direito, avaliado em 3 milhões e meio de euros. Contrato com o Liverpool vai até 29/10/2028. Já tá na seleção uruguaia, tá? Jogou 3 jogos já e é um lateral, assim, bem interessante, né? Mas a gente sabe que o Liverpool é um clube empresa e a negociação ali não é brincadeira. O Atlético observa esse jogador e a informação que eu tive é essa, tá? Proposta não houve. Será que ele é o jogador que o Atlético também tá conversando? Bom, pra mim não. Pra mim é aquele Pedro Lima. Vou falar na live do almoço. Mas não esqueçam desse Kevin Amaro não, viu? Não esqueçam. Daqui a pouco vocês vão ver o time grande contratando esse cara, porque ele realmente é diferenciado, tá? Eu nunca vi jogar. Mas por que eu tô falando isso? Porque tudo que eu li, todas as resenhas falam sobre isso. Bom, bora pro próximo tema, bora falar de Vitor Hugo e o Galo. Gente, bora falar de Victor Hugo e o Galo, né? O que tá acontecendo até agora? Gente, você sabe muito bem, Victor Hugo pertence ao Flamengo, né? E a informação que chega é assim, o Atlético está próximo da contratação do meia Victor Hugo, que pertence ao Flamengo e foi emprestado ao Santos. Meia dinâmico, com boa versatilidade, mostrou potencial, mas não evoluiu no nível que prometia. Já rodou alguns clubes, ainda tem margem, mas ainda vem. Lembrando que ele tem 21 anos apenas. Gente, isso aqui é um pedido do Sampaoli. A coisa caminhou. Só um segundinho, gente. Deixa eu ver o que minha filha quer comigo aqui. Então, assim, realmente é um jogador aí que ele vem pra jogar no banco, né? É isso que eu quero dizer. Ele veio para o Sampaoli evoluir. Mas só que eu quero te lembrar o seguinte: quando o Sampaoli esteve... vou jogar no banco, vou explicar. Quando o Atlético hoje tem Alexander, Alan Franco, o Mikael, o Maicon que chegou agora, ele seria para ser o reserva do Maicon. O Sampaoli, quando esse moleque jogou com o Sampaoli, esse moleque passou a valer 20 milhões de euros. Passou por quê? Porque o Flamengo recebeu uma proposta e recusou. O Flamengo entendia que ele valia 30 e recusou. E ele com o Sampaoli titular absoluto, já mostrei aqui. Quando ele sai da equipe,
Quando ele sai, o Sampaoli é demitido, ele cai pro time reserva e não é mais aproveitado, vai pro futebol turco e vai pro futebol do Santos. É um jogador à la Sampaoli, é um jogador que deu certo com o Sampaoli. Bom, vamos ver o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos, mas a realidade é que é um jogador aí interessante sim. É uma aposta, mas é um jogador interessante. Será que joga mais que o Gabriel Menino? É essa pergunta que fica pra vocês. A SAD, gente, informação. Chegou lá, a imprensa chilena divulga o seguinte, que o Atlético fez uma proposta de 3 milhões e meio de euros, deixa eu ver quanto que isso dá em euro, que eu esqueci de separar isso aqui, ó, euro, tá certo? Por 70% do passe do atleta, 3 milhões e meio de euros, nós estamos falando de 22 milhões de reais, foi recusado. Eu já tinha adiantado para vocês o seguinte, como é que foi confirmada a informação que eu dei, que o Atlético iria fazer uma proposta no valor fez uma proposta que ela já tinha sido recusada e o Galo fez outra. Essa é notícia velha, tá? A imprensa tá divulgando uma notícia, tá certo? A imprensa chilena, que eu já tinha divulgado para vocês um dia e meio atrás, né? Um dia e meio porque eu divulguei ela na segunda noite. Não, na terça noite. Hoje é quinta de manhã, né? Terça noite. Vocês vão ver que a proposta vai subir. Aí é que nós vamos ver se vai ser recusado ou não. Segundo a imprensa chilena, é 5 milhões de euros que eles querem. Eu acho que não vai chegar a isso. Vai chegar próximo a isso, que é o que eu já tinha falado pra vocês. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas o Assad tem grandes chances de ser jogador do Galo, sim. Não descartem esse nome. Bora falar agora que a proposta abaixou, né? Gente, seguinte. O Atlético inicialmente, né, pediu ao Santos um valor aí mais elevado, né, pelo Rony, e o Santos ofereceu 1,5 milhão de euros. O Atlético não quis. Depois o Santos ofereceu 2,5 milhões de euros. O Atlético recusou, tá certo? O Galo falou pro Santos o seguinte, que é 3,5 milhões. A informação que eu tinha era de 4 milhões de euros, tá? Que era o que o Galo tava pedindo. Mas o Galo topa receber 3,5 milhões. Abaixou 500 mil euros. Isso dá em torno de 22 milhões de reais. Cara, Rony Santos já fecharam o salário. Falta ver se o Santos vai chegar nesses 3,5 milhões. Eu acredito que possa chegar e vou te explicar o porquê. O Santos tem uma vitrine sobre o jogador que o Galo quer do Flamengo. O Flamengo vai vender pro Galo, ao que tudo indica. O Atlético, não sei por quanto, né? Que deve ser mais ou menos nessa faixa aí de 3,5 milhões de euros. O Santos, segundo esqueci o nome daquele cara lá, aquele santista, o homem sumiu o nome, tem 10% de 3,5 milhões de euros. 3,5 milhões de euros vezes 10%, nós estamos falando aí de 350 mil euros. Então já abaixa o valor aqui para 3,250 milhões. Né, teoricamente, para o Santos pagar o Atlético, ele poderia abrir mão. Então vai facilitando o negócio. Bom, será que esse negócio vai sair? Vamos esperar cenas nos próximos capítulos, ver o que acontece, mas o Atlético só topa vender por 3,5 milhões de euros. É igual o Brax falou na entrevista coletiva dele, ele não vai rifar o jogador do Galo. Mas se você lembrar que você pagou 6 milhões de euros, dói na alma. Gente, eu venho dizendo para vocês há um bom tempo que o Atlético deveria gastar o dinheiro no 9. Eu venho falando, gente, se o Galo for gastar dinheiro, vai ser no 9. Se o Galo for gastar dinheiro, vai ser no 9. E o Silas do Fala Galo confirmou o que eu vinha dizendo pra vocês, né? Mas isso não era uma informação. Isso não era gravado. Eu sempre disse o seguinte, vamos deixar isso claro. Eu disse que o Atlético, uma pessoa me falou que o Atlético iria sim investir no 9, investir. Eu tinha a impressão dentro das conversas que o investimento maior seria esse, mas não era uma informação cravada. Quem cravou foi o Silas, né? A gente tem que dar o crédito a ele. Mas eu vinha dizendo na minha live, pra mim o Galo vai gastar no 9, pra mim, e o Silas confirmou. Vamos ver o que o Silas disse? Vamos assistir aqui, ó. Nome. Sabia até que eu sei, né? Só não posso falar. Fica faltando um 9 e um primeiro volante top. Eu tenho uma pessoa, conheço uma pessoa que me falou o seguinte, eu falei isso acho dos primeiros programas aqui sobre transferência, sobre contratação e tudo mais. Falou, olha, o Galo vai gastar mesmo num camisa 9. Ele vai gastar com outros e tudo mais, mas o camisa 9 eles estão dispostos a pagar uma grana boa. Então, assim, o camisa 9, duas dicas que me deram. Ele é estrangeiro e vai ser um investimento mais forte do Galo. Mas não falaram mais nada, não. Tá aí, né? Eu entendo que é ali que você tem que gastar dinheiro mesmo.
Tá certíssimo, se o dinheiro for pra gastar, tem que gastar, é aí, é no 9. O 9 é o jogador que vai fazer o gol, que vai fazer a diferença, que vai transferir, que vai acontecer. O restante pra mim não serve, o restante pra mim não é o que interessa. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que acontece, vamos ver os nomes que surgem, né? Querendo ou não, o Brax está trabalhando bem em silêncio e os nomes até aqui, todos eles me agradaram. Uns mais, outros menos. 2 me agradaram muito, o Maicon me agradou, assim, vamos lá. No agrado, assim, ótimo, boas contratações, o Lodge e o Minda. Ótimas contratações e boa contratação do Maicon. Qual que é a próxima? Tem lateral direito, tem mais um volante, tem meia e tem centroavante. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Vamos encontrar 12h15 aqui no canal Alvinegro.